Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. Semanalmente, eu, Humberto Dantas, diretor do movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. É isso mesmo, pessoal. Legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E, como o Voto Consciente e a Abel defendem que educação política é democracia, vamos conhecer quem faz acontecer. Antes de iniciar, eu quero lembrar a vocês que os nossos programas são gravados, vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da Abel e do Legislativo no YouTube, bem como no Spotify do Legislativo Movimento Voto Consciente. Às quartas, 8 da manhã, horário local, 9 horas em Brasília, também estamos em 89,5 FM, Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos dar início. Lamari, tá bem, meu filho? Tudo jóia, querido? Eu estou ótimo, espero que você também seja ótimo. E nós estamos aqui hoje com uma convidada, né, que é diretora lá, que gere a escola. E aí até vamos explicar hoje, a escola do Hoje tem uma Distrito explicação. Federal, né? Tem que ter uma explicação. É uma escola do Distrito Federal, Câmara Distrital. É a Jane. Então, Jane, nós temos aqui a sua presença hoje ilustre, mas a gente precisa de uma explicação, né? Quer dizer, a escola do Distrito Federal, da Câmara Distrital. Explica isso, porque não é, tem gente do Brasil todo, né, nos ouvindo aqui, né, e nos vendo também, né, e o pessoal não sabe essa, né? Aí não tem uma Câmara Municipal, não é? Nenhuma Assembleia Sim, Legislativa. Nem Assembleia Legislativa. por isso temos a Câmara Legislativa. Nós fazemos essa função exatamente por sermos um distrito, nós cumprimos também a função municipal. Então, de fato, é um poder legislativo diferenciado, né? Que aqui o governador faz também um pouco do governador, um pouco do papel de Perfeito. prefeito, e daí assim nós temos a escola que é mais ou menos o reflexo do que é o nosso distrito, né? Nós fazemos. E as competências da Câmara também são um pouco mais ampliadas, ou seja, é a de município e é a como se fosse O uma Estado. Assembleia Legislativa, né? Sim, É isso, né? é isso, É. exatamente isso. Então, assim, está explicado para todo mundo. Por um acaso, nós temos três escolas no Distrito Federal. Que uma é do CEFOR, né? Que é a Câmara Que dos é Deputados. da Câmara dos Deputados. E daí tem a do ILB, né, o Instituto Legislativo Brasileiro, Interleges, que é do Senado Federal. E tem a Câmara Distrital, né, que é a escola que a Jane representa. Então, É, deixa eu começar a explicar, a questionar a Jane em relação a isso. Jane, existindo três escolas, e existem os tribunais de contas também, que eu tenho certeza que Ah, existem, né? Você só exatamente. ficou no legislativo, mas sem entrar no Foi. tribunal de contas. É mais interativo, é mais independente ou é mais concorrencial, Jane? Como é que vocês trabalham? ora, mais interativo, por óbvio, mais interativo. Chique, chique. É, ainda para além das representações federais, né, da Câmara Federal, e do Senado, nós temos ainda outras escolas, as escolas de contas, né, tanto federal, quanto distrital, e nós temos ainda a escola de governo do Distrito Federal, que essa é basicamente voltado para o poder executivo local.
Então, existem sim, e nós temos, e de fato é a interação, sabe, Humberto? Porque com cada uma delas, a escola do Legislativo tem uma parceria. E isso, para a população, mais do que a população de servidores, né, porque a gente fala de capacitação e de formação de servidores, nós temos a interação com a sociedade que independe de estar sendo zelada por uma área federal ou por uma área local. Então, sim, eu diria, hoje nós temos convênio com a ENAP, com a iGov, com o ILB, então amplia muito. De fato, a interação é a fala mais forte. Que legal, que legal. Lamari, vai você ou vou eu? Eu tenho uma pergunta Ou aqui eu? na Você tem, última. não, então eu vou deixar a sua pergunta é suspense, mas assim, a minha é mais tranquilinha. Jane, a escola, ela tem aí muitas atividades, né? E foi uma escola, inclusive, que apresentou um projeto bacana lá em Genebra, na Suíça, no ano passado. Eu queria que você falasse um pouco aí das atividades, né, da Escola Legislativa do Distrito Federal. É, para chegar até o momento que nós tivemos na ONU, né, o que nós tivemos em Genebra, a gente percorreu aí uma dúzia de anos para ter essa notoriedade, digamos, até é, mais do que, na verdade, para a sociedade, né? Porque a gente fala, às vezes, de escola de formação e parece que a gente está sempre em círculo falando dos servidores, né, que atendem a população. Mas nós chegamos, na verdade, na ONU, por um programa que a escola tem, que eu diria que além de ser ilustre, além de ser notável, é mágico, é mágico. O programa que é Conhecendo o Parlamento. A escola é muito jovem, a escola, em relação às demais, a escola tem pouco mais de 15 anos, de uma Câmara também muito jovem. Então, é bom trazer para esse contexto, né? A autonomia política do DF, ela se deu só com a instalação da nossa Câmara, né? A representatividade ali em 1991. Então, a escola, ela foi só depois de meio tempo de existência da Câmara Legislativa que a escola se instituiu, porque antes ela era uma área de capacitação de recursos humanos. Eu estou contextualizando, porque parece muito simples, mas depois de ter percorrido e experimentado muitas coisas além dessa formação habitual de qualificação e de cursos internos ou externos. E nós chegamos a Genebra com esse programa, que é um programa que atende a comunidade, a sociedade do Distrito Federal, da infância até os idosos. Que E, legal. e, o, esse programa, Humberto, que você não teve a oportunidade, mas já deixamos aqui no ar o convite formal para você vir aqui no mês de junho nos prestigiar, para você ser o parceiro aqui, quiçá tenhamos até junho a instalação da rádio, porque hoje temos a TV distrital. Então, voltando para o nosso programa, Conhecendo o Parlamento, esse programa, eu digo que é o programa mais sensível da escola, porque ele recebe crianças de 4 anos, ali da primeira infância, para conhecer qual o mecanismo de representatividade que elas têm. O que esse parlamento representa? Não o que representa para elas, o que elas representam para esse parlamento, porque elas são o cidadão do futuro que estarão ali mais tarde, o que o Humberto sempre destaca do voto consciente. Então, o trabalho desse programa já desde a infância, trazer a ideia de como
o parlamento é instituído? Como se Vamos- chega a ser um representante? Humberto Pronto, está Lamar. louco para fazer uma pergunta, mas é só para emendar nessa daí. As pessoas vão até a Câmara ou vocês vão até as pessoas? Sim, na última década, nós atendemos quase 50.000 pessoas dentro desse programa. É Uau! muito representativo, porque você fala de um órgão que tem pouco mais de 2.000 servidores, numa Câmara muito nova, e a última década, e foi por isso, Lamari, que nós chegamos à ONU, porque nós conseguimos sensibilizar toda a estrutura administrativa da Câmara, em especial a área de gestão, portanto, a mesa diretora, tanto a presidência, e dar para, porque nós entendemos que aquilo era um momento de dar visibilidade a um programa tão frutífero, um programa tão importante, e uma e para você, Humberto, dizer para um destaque que assim é a nossa maior vaidade, se eu pudesse dizer. Nós nos tornamos, em maio do ano passado, portanto, há um ano atrás, como a Câmara mais transparente do Brasil. E Uau! Que esse coisa legal. título é advindo desses esforços da escola em realizar com a sociedade essa aproximação. Se Que não me incrível. engano, cumpre o ODS 4. Você não é? Perfeito. Acertei? Estou Objetivos do bom. Desenvolvimento Sustentável. Que coisa incrível. Exatamente. Jane, toda vez que eu vou para Brasília, eu sinto que existe uma certa dificuldade das pessoas entenderem Brasília. É um lugar que tem suas características próprias, né? Sistema de endereçamento, uma série de funcionamentos em geral. E há uma dificuldade mesmo das pessoas que vivem em Brasília, sobretudo aquelas que vêm de fora por conta de governos, por conta de trabalhar em gabinetes, enfim, por cargos políticos, de entender que o Distrito Federal é muito maior que Brasília, com todo respeito a Brasília. Quer dizer, você tem as cidades satélites, você tem as pessoas que moram ali no entorno, tanto que existe projeto tramitando no Congresso Nacional para criar o estado do entorno, né, que seria um estado mesmo, numa lógica estadual e não de Distrito Federal e coisas dessa natureza. Como é que vocês trabalham com essas diferenças, Jane? Quer dizer, existe alguma preocupação em dizer, olha, o Distrito Federal, né, tem Brasília, mas é um pouco mais complexo do que a maioria das pessoas imaginam. As pessoas ficam achando que são aquelas avenidas e tal, e é bem mais do que isso. Como é trabalhar isso dentro do Distrito Federal, ou até mesmo para essas famílias que vêm de fora, talvez sem compreender muito bem o que seja tudo isso? Volto ao Conhecendo o Parlamento, que não apenas ela contextualiza o que é o parlamento, mas ela contextualiza o que é o Distrito Federal, Legal. Que legal, que né? legal. Porque nós temos hoje o que falamos de cidades satélites, são consideradas hoje regiões administrativas, né? Então, ainda há um vício de linguagem de se dizer cidades satélites, porque Boa. foi a nossa origem, e hoje são regiões administrativas, porque sempre se induzia a, a pensar que Brasília era só Brasília e que parecia que as outras cidades eram os municípios, né? Então, para que as pessoas não ficassem com a ideia dos municípios, que de fato assim não é, porque esses municípios, ou seja, as cidades satélites, as regiões administrativas, ainda têm um vínculo com o poder executivo muito, é, muito de dependência, não há uma autonomia como existem nos municípios, né? Uhum. Então, há sim uma confusão, especialmente para as pessoas que vêm de fora de Brasília, que sim, e, Humberto, quando você quer falar do Distrito Federal, é, até os brasilienses como eu, natas, Uhum. nós não nos reportamos como Distrito Federal, nós falamos como Brasília mesmo, né? Talvez a sensação de capital, nós nos empoderamos dessa, mais da figura de capital, sabe? Do que Uhum. do próprio distrito, mas de fato é uma
ainda não alcança. E o Conhecendo o Parlamento, dentro do programa, ele fala para todas essas pessoas que nós dissemos que atendemos ao longo dessa última década, é sim dito qual é essa estrutura de poder e onde Brasília está e onde estão essas outras regiões administrativas. Incrível esse projeto. Eu vou fazer aqui. Eu tive a honra de conhecer a escola e toda a Câmara, e realmente tem uma belíssima estrutura, a Câmara, muito bem organizada. E, mas a escola, como você falou, ela é recente e tal, mas nós nos propomos aí um desafio, que é realizar o 39º encontro das escolas do Legislativo da ABEL em Brasília, Em junho, quando eu vou, em junho, dia Exato. 5, né, 5, 6 e 7 tudo de junho. dominado. Isso é compromisso, tá, Isso é Humberto? compromisso, eu tô dentro. É um leve aviso de brasiliense. Então, Isso é um compromisso. ele vai estar, né, nesse encontro. E Olá, mas aí, desculpa te interromper lá, mas só para completar agora, porque isso que a Jane falou é tão importante, da pessoa que nasce em Brasília, fala que é de Brasília e tal, não sei o quê, mas o sujeito que nasce no Distrito Federal é chamado de brasiliense, não é? Brasil, Exato. Perfeitamente. Só para eu entender. Porque não tem o Perfeitamente. distritense federalense, sei lá, não, Não, é não, brasiliense, certo? não, Brasil. não. O Verdade. gentílico abraça o espaço inteiro. Por isso que faz sentido Brasília. Ah, tá bom, né? Faz sentido. Brasília é brasiliense. Te O, interrompi, Lamar, desculpa. não, e aí eu ia falar assim, nós temos aí um grande desafio que o presidente da Câmara topou, né? E a Jane topou e a equipe toda ali topou. Então, eu acho que vai ser um marco para a Abel, porque nós estamos fazendo em Brasília, né? Quem está, né, capitaneando essa organização é a escola do Legislativo de Brasília, ou seja, é importante sobre esse aspecto, né? A gente vai ter a parceria do ILB, do CEFOR, mas é a Câmara Distrital que está ali fazendo a organização. E aí, Jane, o que você acha? É um grande desafio, mas eu sei que você vai dizer, não, vamos superar, porque todos nós vamos ajudar, mas é importante para vocês a realização desse evento em Brasília. Então, você é sempre muito elegante. Eu vou usar a sua fala supera, né? E você sabe sim que é um desafio. Por vezes a gente pensa nos congressos e nos seminários de maneiras muito atrativas, do ponto de vista turístico também, porque é uma possibilidade de você conhecer outros espaços, né? Mas o nosso mar é o nosso céu, então Brasília tem um céu, traços do arquiteto, é música, e nós estamos super animados, Lamari, super, super animados, e queremos que tenha, sim, que você acione toda a sua rede, que tem em você muita confiança. O Congresso, o encontro na ONU, Humberto, é, serviu muito claramente para nos mostrar esse prestígio que o Lamari tem, essa disposição que ele tem por unir pessoas, e eu confio que você estende a sua rede de relação e nós, sim, realizaremos um evento belíssimo. Que maravilha, que Certeza, maravilha. certeza. Jane, deixa eu te perguntar uma questão que eu acho que é relevante, né? Quer dizer, o Distrito Federal, se a gente for pensar nele corretamente falando, né, como uma unidade federativa, em termos espaciais, não em termos populacionais, mas em termos espaciais, ele é a menor unidade federativa do Brasil. Com base nisso, como vocês conseguem organizar toda essa estrutura de educação política, toda essa lógica? Eu não estou nem pensando na escola como escola de governo, mas sim como escola de democracia, como escola de cidadania, como escola de política. Como vocês conseguem organizar essas atividades? Vocês conseguem trazer as pessoas para dentro da escola ou para dentro do legislativo?
Vocês vão às localidades? Quando vão, se utilizam da estrutura do Poder Executivo, como escolas, etc. Como é que é essa história da estrutura, que é uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, até para os nossos ouvintes irem compreendendo o quanto eles têm de oportunidades quando eles olham para uma escola do parlamento? Nós temos avançado com, e aí eu de fato destaco com essa atual gestão da Câmara, são mandatários novos, enfim, estamos aí há um ano de mandato, mas a gente tem alçado de um bom prestígio em fazermos da escola uma escola que vai e uma escola que vem. Nós atendemos aqui dentro da Câmara, durante o ano, cerca de 10.000 pessoas nesse programa que vai de 4 anos até a idade adulta, inclusive a dizer do protagonismo da nossa Universidade de Brasília, com o mais recente vestibular 60 a mais, até para desmistificar o etarismo, enfim. E nós vamos, e por que que eu destaquei a UNB? Porque nessa complexidade de recursos, né? Porque por vezes a gente vê que a educação não tem uma absoluta prioridade, digamos assim, nós temos sim conseguido que os programas não apenas recebem, e aí é muito curioso, Lamário, o dia que você teve aqui, que você perguntou, nós temos no nosso orçamento um recurso que traz essas crianças com ônibus de qualidade, com alimentação de qualidade, elas vêm para a escola, elas saem da escola com a monitoria da escola, chegam na Câmara e vou te dizer, a Câmara é essa que tem profissionais hiperqualificados, nós temos todos os servidores da escola, graduados a doutores, e esses profissionais acompanham os alunos com uma instrutoria interna, e, para além disso, nós também temos outros programas de aproximação com a sociedade. Nós temos agora, nós temos dois programas. Um que é o Câmara Vai às Cidades, que é mais amplo, onde as crianças, nós fazemos uma prévia com as escolas da região administrativa para traduzir para o Brasil, com os municípios, digamos. Então, nós nos deslocamos daqui para essas escolas. As escolas fazem uma espécie de prévia para que esses estudantes façam a figura do cidadão, ou crianças, ou adultos, ou jovens, tenham um momento nessa Câmara que é itinerante, que chama Câmara nas Cidades. Elas se deslocam, os parlamentares se deslocam da unidade nossa administrativa e vão para essas cidades ou regiões Legal. administrativas, municípios com a nossa estrutura. E agora também nós ainda iremos. Eu ouvi até no Rio Grande do Norte, quando você perguntou, Humberto, gostei muito da sua entrevista, que eu me vi um pouco ali, que você perguntou da dificuldade dos 24 parlamentares, que aqui também, como no Rio Ah, Grande do eu ia. Norte, como no Amazonas, nós temos também 24 parlamentares. E esses, como o espelho fidedigno de um processo democrático, eles são ali a representação dessas cidades satélites, né? Dessas regiões administrativas, desses municípios. E é muito curioso, porque há uma disputa muito grande de que onde será a cidade realizada o programa, e há uma disputa das escolas que participarão Bacana. do programa, porque elas querem ter esse contato com os parlamentares, ou seja, é uma Câmara itinerante. Eu, Então, eu, sim, nós temos vindo e Incrível, indo. eu, sem ser incrível. deselegante, né, e nem te deixar em situação complicada, eu ia falar, é que você falou aí nessa resposta, você falou, ó, teve uma renovação. A renovação foi de 50%, né, na Perfeito, Câmara 50. Legislativa de Silveira, exatamente em 50%, né?
E eu percebi no dia que estive aí que o presidente Wellington Luiz, quer dizer, ele é muito próximo da escola, ele é uma pessoa que gosta da escola, ele gosta da atividade da escola, né? Então, você tem uma proximidade. Mas como é que é essa relação? Você já falou a questão do programa. Vocês têm o reconhecimento dos parlamentares, eles conhecem a escola, porque muitas vezes esse é um problema das escolas do legislativo. Até uma falta de conhecimento, não é nem de reconhecimento, é de conhecimento de que a escola existe. Vocês têm essa É, noção deles, os eu parlamentares? me sinto, sim, eu me sinto super prestigiada de estar na escola nesse momento. É, eu estou na terceira década de existência da Câmara e estou aqui desde então. De uma forma ou de outra, conheço profundamente e quero dizer, Lamari, que sim, eu diria que em um ano nós tivemos ainda mais avanços do conhecimento dos parlamentares. E aí eu vou dizer de uma dificuldade também. O mandato novo é um mandato em que os parlamentares estão ávidos por grandes realizações e ocupações de espaços, né? Então, a escola disputa, só para você ter ideia, você conheceu nossa estrutura física, então nós temos um auditório grande que, por vezes, deveria estar lotado de pessoas de interesse de cada um dos parlamentares, certo? E boa parte desse espaço é ocupado pela escola do Legislativo. Então, por vezes, é difícil explicar, e você tem total razão, e por isso que eu digo que esse programa é tão especial para nós, que por vezes a gente quer explicar que aquela educação para a cidadania, porque nós usamos sempre o educação para a cidadania, que ela está para além da democracia, pela expressão absoluta, né? Que é importante, que a escola precisa desse espaço para a consciência do cidadão, que é uma criança, ou do cidadão, o jovem que contesta, que tem o voto, que precisa ver e quer dizer. Então, a gente tem tido um prestígio muito grande nessa administração. Digo que as outras administrações também tiveram o espaço reservado à escola, mas eu digo que a gente tem uma notoriedade hoje. Para que interesses mais particularizados não se confronte com os interesses da educação que a Câmara é visibilizada pela sociedade. Ou seja, a escola é um grande vetor para a sociedade. Impressionante. Muito, muito bacana esse trabalho, muito bonito. E, Jane, você sabe que eu vou trazer uma notícia ruim, o Lamari fica bravo quando eu tenho que encerrar o programa, tá? Mas, assim, mas eu não vou deixar de fazer uma pergunta. Porque, em meio a tudo isso, das diferenças do Distrito Federal, que eu acho que são super importantes serem pontuadas, né? Porque isso gera uma lógica aí de disseminação de cultura mesmo, de percepção de diferenças, etc. Tem uma que eu acho muito interessante, que é a seguinte: justamente porque não tem a estrutura municipal, né, não tem prefeito, não tem os vereadores, né, os deputados se tornam os deputados distritais e o governador, em tese, acumula essa função, né, das prefeituras. Então, o eleitor brasiliense, na vida dele, vota, né, a metade das vezes que os demais eleitores do Brasil votam, né? Quer dizer, porque vocês não têm exatamente a eleição municipal. No que diz respeito ao que se faz em termos de educação política, né, dentro de uma escola de democracia, em comparação a tudo que você observa, né, como dirigente da escola, todas as demais escolas trabalhando, atuando, etc., você, você vê muita diferença no trabalho, né, em termos daquilo que é a agenda do trabalho de uma escola do legislativo, ou essa questão eleitoral talvez não pese tanto? É, Nós temos um programa aqui que se chama Polis. E esse Uhum, programa também interage com a rede de educação de Brasília, né, com a Secretaria de Educação. E nós temos formação política
para esses formadores lá da ponta que são os educadores de todas essas cidades que se completam com o nome de Distrito Federal. Para dizer que a escola, ainda que uma escola pequena nesse contexto nacional, né, que você falou, é mais prestígio, é menos prestígio, mas a gente vê na nossa escola, sim, Humberto, muita responsabilidade sobre essa interlocução de Estado, Que né? legal. Então, seria muito simples a gente falar da escola como formação, e eu acho que nós cumprimos a função social de maneira mais absoluta nos programas especiais, porque os programas especiais, eles perpassam essa condição de capacitação do servidor, numa pós, num mestrado, que seria, em tese, para qualificação do servir, ou seja, do servidor público, mas que, por vezes, são per si, né? São para si. Então, na verdade, sim, nós temos uma responsabilidade e essa é a nossa meta. Se eu falasse para você qual é o nosso maior desafio, é o desafio de potencializar esse programa. Porque ele inclui a sociedade, ele inclui as lideranças comunitárias, professores. Então, é para esse mercado da sociedade é uma oportunidade de ter uma formação política, política na acepção da palavra, né? Sem viés, né? Uhum, uhum, E, claro. e é um programa que é o nosso maior desafio agora. Eu sei que o Humberto Legal. vai encerrar, mas Jane, você é Eu pedagoga? vou. Não vai. Mas você é pedagoga, Jane? Não levantou as mãos, ele não deu 5 minutos que Agora estava ele está lá, acabando. desesperado. Ah, agora tá. Ah, eu nem estou enxergando, estou sem óculos. É, Mas para dizer também, Humberto, antes de encerrar, que a Câmara também tem conseguido dar visibilidade, só para você ter ideia, há 2 anos atrás, nós entramos no ar com a nossa TV Câmara Distrital. Ela tem sido um excelente veículo de divulgação política, de democracia, de cidadania. É um instrumento importante de controle, inclusive de transparência, e agora nós estamos a caminho da rádio. Câmara também, ou seja, é um Legal. outro mecanismo de transparência para a sociedade muito importante. E quero dizer que na fundação da TV tem um espaço destinado na criação da TV para a Escola do Legislativo. Ou seja, é uma oportunidade da gente potencializar com a sociedade a cidadania para a educação para a cidadania, ou vice-versa. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Lamari, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te fazer um pedido, Lamari. E logo depois endereçarei tal pedido a Jane. Ah, e Roberto. esse endereço não vai ter toda aquela dificuldade e complexidade que as pessoas vêm para Brasília. O brasiliense recebe muito bem toda a sociedade, todos os visitantes de Brasília. Então, eu vou fazer um programa aqui da escola para explicar tintim por tintim cada sigla que remete aos endereços. Eu vou Tá ser bom. o maior, a maior audiência desse programa será minha, porque eu Perfeito. me Eu sempre embaralho fico perdidinho inteiro. também. Eu me perco inteiro. Mas tem lógica, e quando tem lógica é fácil. Roberto Lamari, me dá aquele abraço virtual, meu querido. Eu vou dar um abraço hoje para a Cássia Almeida, da Escola de Maria da Fé, que é lá em Minas Gerais. Que A legal. Cássia, ela, além de ela ser vice-presidente da ABEL, ela é uma pessoa que coopera muito com a ABEL nos nossos encontros, vai cooperar certamente nesse próximo encontro. E hoje, infelizmente, o pai dela partiu para outro plano. Então, eu aqui Nossos até sentimentos. lembrei da Cássia, os sentimentos para ela, mas ela é uma grande amiga e ela é importante nesse processo de criação de escolas no Brasil todo, mas fundamentalmente em Minas Gerais. Chique, chique. Jane,
Me dá o abraço virtual. Olha, eu vou te dizer que eu te recebo em Brasília com todo o afeto do brasiliense e quero agradecê-lo. Você faz um papel muito importante para a sociedade, um papel muito importante para essa juventude, e dizer que tenho certeza que para estar você e o Lamari só pode dar certo e que é muito bom. Eu falei, Lamari, participar, e o Lamari é muito gentil, muito educado e dizer que ele já tem um endereçamento postal em Brasília e que agora convido aos ouvintes vir para Brasília se deslumbrarem, que Brasília é uma arquitetura única e façam Verdade. convites e a escola está aqui de portas abertas. O meu grande abraço. Maravilha. Olha, Lamari, hoje eu vou fechar o programa desejando, ofertando, né, respeitosamente aqui, o meu abraço virtual para a Jane. Lamari, eu nunca fiz isso. Eu nunca abracei quem estava aqui, sempre pensando na galera que está em volta. Mas hoje eu me senti tão acolhido e fiquei tão feliz com a recepção que tive e que terei em junho em Brasília, que Com eu certeza. não vou deixar de deixar o meu abraço para a Jane. E Muito eu obrigada. fiquei muito feliz, muito feliz. Olha, pessoal, com o apoio da Abel e do Voto Consciente, trabalhos técnicos da nossa querida Aline Floriano, nós colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz aqui semanalmente questões essenciais da educação política a partir das ações das escolas do parlamento espalhadas por todo o Brasil. Lamari, um beijo para você, querido. Até a semana. Beijo, tchau, me liga, né? Ficou famoso esse beijo, tchau, me liga. Um beijo, Jane. Um Obrigado pela beijo, sua tchau. entrevista, foi fantástico. Muito legal. Obrigada Jane, pelo obrigado. espaço. Tchau, Obrigado. obrigada, né? Te aguardo, hein, em junho. Estaremos aí. Tá bom, tchau.